Por que estamos nós aqui, tremendo, pedindo ajuda a Deus, e não procurando essa ajuda em nós mesmos, em quem Deus habita? Deus não habita em nós como algo diferente de nós mesmos, pois Deus realmente se tornou como nós, para que um dia possamos ser como Ele é. Eu te digo, você é o ser que se tornou homem, o ser ao qual Blake se refere como Deus. Você, imaginação humana, não começou no ventre de sua mãe e não vai terminar na sepultura. Como um ser pré-existente, você se esvaziou da memória para um propósito divino. Essa noite eu vou tentar tocar nesse propósito. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala de Deus em ação como Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou algo para se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Tomou sobre si a forma de servo e nasceu à semelhança dos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e tomou sobre si a cruz da morte. Seu corpo de carne é sua cruz de morte, que você tomou sobre si quando você, que existia antes da fundação do mundo, perdeu sua memória. Agora Paulo continua como se estivesse falando com outro, dizendo: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você pode pensar que Paulo estava falando de outro aqui, mas eu lhe digo, não há outro. É você que se esvaziou completamente de sua glória, seu poder e sua sabedoria, pois você não poderia fingir ser pregado na cruz, chamada homem. Você deliberadamente assumiu a humildade de sua roupa de carne e osso, essa que o escraviza. Você deve cuidar dela constantemente, alimentando, lavando-a, e depois de eliminar o que não pode assimilar, você deve limpar o corpo novamente. Cristo, o poder e a sabedoria da imaginação, é crucificado e sepultado no homem. Quando ele ressuscita como homem, ele é chamado de Cristo ressuscitado e recebe o nome divino, Jesus, como a nova era introduzida. A palavra Jesus é a mesma que Jeová, o Salvador, cujo nome é Eu Sou. Jesus não é um ser separado de você. Ele está em você, é você, mas você esqueceu que é Ele. Você teve que esquecer completamente o seu poder, sua sabedoria e sua glória, para se tornar o que o mundo vê como um homenzinho, uma mulherzinha, nascido ou nascida do ventre de uma mulher, que desempenha um pequeno papel e depois parte. Mas há uma peça imortal que está iminente e enterrada em todos. Esse ser imortal é aquele a quem Blake se referiu quando disse: porque estamos aqui tremendo, pedindo ajuda a Deus e não a nós mesmos, em quem Ele habita. Tudo o que você pode pensar está presente agora. Você não pode conceber algo que ainda não esteja elaborado em detalhes, mas é uma sombra. Se você não habitar nela, é apenas uma possibilidade. Mas quando você entra nessa sombra, ela parece ser a única substância. Eu vi um mundo em minha imaginação que não é assim. Antes da minha entrada, era uma mera possibilidade, uma imagem. Mas quando eu entrei naquele mundo e permiti que minha consciência seguisse a visão, era mais real do que essa sala é agora. No momento eu estou nessa sala, e ela é real. Quando eu partir, isso vai se tornar uma imagem da memória. E onde quer que eu esteja naquele momento, será mais real do que esse quarto ou qualquer parte do meu mundo. A minha casa era real quando eu a deixei, e vai ser real quando eu voltar nela e entrar. Mas ela agora é uma imagem da memória. Esta sala tem realidade para mim, porque eu estou nela. Então eu te digo, tudo existe e pode ser tão real quanto esta sala. O trabalho que você deseja existe. A casa dos seus sonhos existe. O homem ou a mulher que é perfeito ou perfeita para você existe. Você não pode conceber um estado que já não esteja elaborado em detalhes.
esperando que alguém ocupe. Como desejo, é apenas um sonho, uma mera imagem, mas quando se altera e entra-se no estado, passa a ser a única realidade. Para vir a esse mundo, você teve que se esvaziar completamente do seu poder criativo, sua sabedoria e glória. Chegará o dia em que, tendo percorrido toda a gama, Deus em você, que é o seu próprio ser, surgirá em você. Então sua memória voltará, e o nome divino de Jesus lhe será conferido. E quando esse nome for ouvido em você, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Porque você saberá, porque você vai saber. Você sempre foi esse aspecto, mas para assumir sua vestimenta de limitação, você teve que se tornar limitado. Você não podia fingir que era homem. Você teve que tomar sobre si essa cruz chamada homem, com todas as fraquezas e limitações. A Bíblia de alguma forma sugere isso? Sim. No livro de João nos é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habita em nós. Se você estava com Deus e era Deus, você pré-existia. Antes de Abraão, era eu sou. Isso não implica pré-existência. Diga-me, mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Digo-vos, nem esse homem nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Isso não é pré-existência. Ou o homem pecou no ventre de sua mãe, e esse é o resultado, ou ele pré-existia. Ninguém evitará qualquer experiência, mas deve, e irá, desempenhar todos os papéis conhecidos pelo homem. Agora, no capítulo 17 de João, o Cristo ressuscitado pede ao Pai, que ele mesmo sabe ser, que faça com que todos estejam onde ele está, para que venham a minha glória que me deste, e o amor com que me amaste, antes da fundação do mundo. Você e eu éramos amados, pois fazemos parte do corpo de amor que existia antes da fundação do mundo. Antes de descermos para expandir o nosso poder, nossa sabedoria e nossa glória. Para fazer isso, tivemos que atingir o limite de contração, que é o homem, o limite da opacidade, que é a dúvida. Tivemos que esquecer completamente o ser que realmente somos e duvidar que já existimos. Aqui estamos experimentando o limite de contração e opacidade, mas chegará o momento em que aquele que está dentro de nós, profundamente adormecido e parecendo morto, será despertado por uma tempestade e se encontrará encerrado em um túmulo. Ascendente Cristo, o poder criativo de Deus, sai de seu túmulo do alto e recebe o maior de todos os nomes, que é Jesus. Então, no final, há apenas um. Vocês, coletivamente, são o Cristo cósmico, que está enterrado em todos, que está dentro de todos. E quando ele ressurgir em você, de maneira individual, a memória voltará e você vai saber onde está Jesus, o Senhor Deus Jeová. Então quem é Cristo? Eu sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Qual é o nome do pai de Davi? Eu sou. A essência de tudo o que você experimentou como homem vai estar diante de você, personificado, como a coroa de sua jornada. O seu filho vai testemunhar sua vitória sobre a morte. Esse filho é Davi, de fama bíblica. Você teve que morrer para entrar no mundo da morte, mas vai sair da morte para ser transfigurado e vestir o corpo divino de Jesus. Todos vão ser reunidos naquele corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo as coisas são o que parecem ser, mas Blake disse tão lindamente: aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram isso. O que parece ser é, para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, até mesmo de tormentos, desespero e morte eterna.
Mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Quando parece que tudo está perdido, você começa a despertar dentro de si. Você não vai ver outro, pois o drama se passa em primeira pessoa, singular, experiência do tempo presente. Você será o Cristo descrito nas Escrituras. Você é sua própria esperança de glória. Jesus está em você como sua imaginação humana. Então, por que pedir ajuda a outro? Por que não invocar a si mesmo, em quem a imaginação habita? Eu digo-vos, não há outro, senão aquele que habita em vós, como vossa consciência humana. Há pouco tempo uma amiga me disse que adoraria visitar a Noruega, mas achava que não poderia pagar. Eu sugeri que ela morasse na Noruega, vendo o mundo a partir da Noruega. Ela não iria olhar para a Noruega, de Los Angeles, ou perguntar como ela ia chegar lá, mas simplesmente dormir como se sua cama estivesse na Noruega e fosse a única substância. Eu recebi um cartão dela hoje, da Noruega, onde ela confessou que morava no estado, como se estivesse lá, e recebeu uma ligação de uma agência de casting, solicitando que ela fizesse um filme na Noruega. Você pode entrar em qualquer estado, pois todos os estados já estão concluídos. Tudo o que você precisa fazer é entrar no estado, para que ele se transforme de sombra em única substância. Pense em seu desejo, e é uma sombra sem forma. Entre nele, e será a única realidade. Eu te digo, o ser que tem consciência de ser você, agora, estava no princípio com Deus e era Deus. Você é o poder, a sabedoria e a glória de Deus, sofrendo de amnésia, pois você não poderia fingir entrar nesse cemitério chamado Terra. Os corpos inumeráveis observados aqui são sepulturas, que sua presença imortal anima. A sua vestimenta de carne e osso não poderia respirar sem você, pois você é a sua respiração, acreditando ser o corpo carnal que você anima. Você não reconhece seus irmãos quando vê os outros. Em vez disso, você luta contra os outros aparentes como se fossem seus inimigos. No entanto, você é informado no 2º capítulo de Filipenses que cada um de vocês não pense apenas em seu próprio interesse, mas também no interesse dos outros. Deixe essa mente estar em você. A mente que você tem com Cristo Jesus é a mesma mente. Paulo não poderia ter dito melhor. Seu interesse deve ser do interesse de todos, porque basicamente todos são um. Quando essas vestes forem finalmente retiradas e reencontrarmos no único corpo que caiu, seremos aquele ser glorioso, que é o Senhor e Pai de toda a jornada. Eu recebi uma carta essa semana de um homem que compartilhou uma série de sonhos que ocorreram uma noite. A última é a pista para os sonhos. Nesse sonho ele viu um macaco enorme e grande que agarrava as suas costas. Parecia impuro e estranho. E quando o macaco começou a apertá-lo fortemente, ele o arrancou de suas costas. E ao fazê-lo acordou. Esta foi uma visão perfeita. Ele viu o símbolo do mau uso de sua imaginação criativa. Todo mundo tem tal morador em seu limiar de pensamentos, que é alimentado pela imaginação de algo desagradável. E todos também têm o lado complementar, como um ser glorioso e angelical, cuja beleza está além da medida. Ela é a personificação de cada adorável ato imaginal que o indivíduo já cometeu. Um dia eles estarão todos juntos. Mas a visão me ocorreu. O meu macaco monstruoso e peludo chamou meu ser angelical de mãe. Eu fiquei irritado. Comecei a bater nele, até que percebi que crescia com a minha violência. Tornou-se mais forte a cada golpe, pois amava cada ato violento meu, mesmo quando era sobre si mesmo. Então eu prometi a mim mesmo que, mesmo que demorasse a eternidade, redimiria esse ser monstruoso que tinha o direito de viver. No momento em que eu fiz a promessa, ele se dissolveu, sem deixar vestígios. Então a energia que eu havia desperdiçado voltou para mim. O poder não pode ser desperdiçado. Ele retorna para aquele que o usou, ou fez mau uso.
E quando senti o retorno do poder, observei meu ser angelical, brilhando como o sol. Então eu acordei. Todos um dia vão enfrentar essas duas personificações do pensamento, nobre e ignóbil. Um crescente na violência e outro crescente no amor. Lembre-se, Deus em você cria e sustenta seu mundo pelo uso, ou pelo mau uso, de sua imaginação humana. Nunca houve outro Deus, e nunca haverá. Ele está em sua imaginação. Então, enquanto você ainda não se importa com o Deus que lhe deu a luz, você pode ouvir a voz daquele que ressuscitou da sepultura e testar. Como essa senhora cumpriu o desejo de visitar a Noruega. Então eu incentivo você a não descartar esse princípio, mas testá-lo. Pois Paulo, mais uma vez, nos diz no capítulo 13 de 2 Coríntios, Jesus Cristo está em você. Paulo sabia o que queria e entrou no estado que finalmente ganhou substância e se tornou real para ele. Eu fiz o mesmo. Eu fui mundo após mundo. E quando entro neles, eles são a única realidade, enquanto o meu lar, onde o meu corpo físico dorme, é apenas uma sombra. Mas quando eu voltei, meu apartamento se envolveu mais uma vez em mim e ganhou tons de realidade, enquanto outro mundo se tornava sombra. Eu tive todas as experiências que agora estão registradas nas Escrituras a respeito de Jesus. E eu quero dizer todas elas. No entanto, eu estou em uma roupa fraca e vou permanecer lá até o dia em que a tirar, para retornar ao meu estado anterior, glorificado, além do que era antes de começar a jornada para a morte e a decadência. Então agora eu digo, devolva para mim a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, pois eu terminei a obra que me deste para fazer. Deus proclamou a obra por meio de seus servos, os profetas, e somente Deus pode cumpri-la. Assim ele se esvaziou de sua sabedoria, poder e glória, e assumiu a opacidade e a concretude da morte. Terminando a obra ao completar a jornada, Deus é vitorioso sobre a morte, e seu poder, sabedoria e glória são multiplicados, pois Deus se expandiu e é maior do que era antes da sua entrada. Portanto, não deixe ninguém te assustar, pois você é um ser pré-existente. Você existia antes da fundação do mundo. Deixe os cientistas colocarem qualquer número de zeros ao lado de um número para denotar a existência da Terra. E eu vou dizer a você, antes desse número, você como imaginação existia. Então agora peço ao Pai que me devolva a glória que era minha, a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Peço para que todos saibam que eu sou e vejam a glória que me foi dada. Essa glória eu agora irradio, como Pai, que sou seu reflexo. E agora vou além disso e peço o amor que eu sabia que era meu, antes da fundação do mundo. O infinito amor de Deus amou a todos nós, conhecendo-nos de antemão. Ele nos escolheu a todos, em um único ser. Juntos caímos como um só homem, e entramos no mundo da morte. Tenha em mente o que é lhe dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele estabeleceu limites para todos os povos do mundo, de acordo com o número dos filhos de Deus. Se ele não estiver em você, você não pode respirar, pois ele é seu sopro de vida. E quando ele não mais der vida à roupa que você veste, os seus amigos vão chorar sobre seu corpo, sem saber que seu ocupante era esse ser, o seu filho, seja menino ou menina. É Cristo que está destinado a ser designado Filho de Deus, em poder por meio de sua força, dentre os mortos. Quando eu conto o que aconteceu comigo, eu posso falar de forma mais convincente do que se estivesse teorizando, pois a verdade é que você, por experiência pessoal, é conhecido mais profundamente do que você pode conhecer a mesma verdade, de qualquer outra maneira. Eu posso contar o que eu experimentei. Confiando em mim, você vai acreditar na minha história, mas não pode contá-la com autoridade, até que aconteça com você. Você não pode ir a um tribunal e ser uma testemunha, a menos que tenha vivenciado o evento, e deve haver duas testemunhas. A palavra escrita na Escritura e seu paralelo, a palavra viva da interpretação,
Ele enviou você, a sua palavra viva, da interpretação, para interpretar e verificar a palavra escrita, que ele deu aos seus servos, os profetas. Quando você tiver interpretado essa palavra, desdobrando-a dentro de você, o reino é seu, pois você terá cumprido o seu propósito de viver. Paulo nos diz que o Senhor Jesus, que embora fosse rico, no entanto por sua causa, ele se tornou pobre, para que por sua pobreza você se tornasse rico. Estamos falando aqui em dólares e centavos? Não. Ele era rico em poder, pois era o poder de Deus. Ele era rico em sabedoria, pois era a sabedoria de Deus. Ele foi pobre em sabedoria, pobre em poder e pobre em glória, no momento em que entrou no mundo da morte, para que por sua humildade você se tornasse rico. E quando você despertar, tudo o que você perdeu vai ser encontrado e multiplicado, pois você vai saber onde está o Senhor Jesus Cristo, e não vai haver outro. Agora vamos entrar no silêncio.